Hoje eu vim aqui contar algumas histórias da minha vida para vocês. Por conta disso, para eu não esquecer de nenhum detalhe, eu vou estar usando o celular aqui para poder estar lembrando. Quando eu nasci, eu fui anunciado na rádio. Ô, Rafael, mas esse negócio de ser anunciado na rádio, só morto que é anunciado na rádio? Não, então, o meu tio ficou muito feliz com o meu nascimento, ele tinha acabado de se formar como soldado da Polícia Militar e aproveitou e foi na rádio para poder fazer esse anúncio. E aí toda a família comenta isso até hoje, que eu fui anunciado na rádio. Eu sempre gostei de relógios. Desde criança eu usava relógio, ficava em pé no banco da igreja, mostrando o meu relógio para todo mundo que estava atrás e puxando o papo. Quem me conhece sabe que eu gosto um pouquinho de conversar. Ah, vem cá, hoje com o celular, relógio, você ainda gosta de usar o relógio? Eu faço questão de usar, o meu, por causa da tecnologia, né, eu acabo usando smartwatch. O que você usa? Eu faço questão de vestir as cores da empresa onde que eu vou, né? Então a pulseira de hoje, ela tá azulzinha para combinar. Eu sempre fui romântico. Tive várias paixões namoradinhas de escola, mas elas não sabiam que eu namorava com elas. Você mandava cartinha? Eu mandava cartinha e levava flor. Um caso muito engraçado que aconteceu foi um dia que eu entreguei a flor pra menina e a menina jogou a flor. Eu vi ela jogando a flor no vaso dando descarga. Me marcou muito essa história. Meu prato preferido é lasanha, isso é desde sempre. Vai me chamar para poder almoçar, a minha madrinha, as minhas tias, todo mundo, eu pergunto se o cardápio vai ser lasanha e todo mundo sabe que eu gosto muito. Eu sempre gostei muito de escrever, muito. Eu ganhei 2 vezes prêmios por redação, aqueles livrinhos que a gente tem que fazer no ensino fundamental, e eu fazia verdadeiros livros, inclusive com ilustrações. Quando você mandou a cartinha para mim, lá no rádio, mas você mandou um texto elaborado, você se aprofundou, você usou esse dom? Na época, geralmente era prézinho, eu comecei a ler e escrever muito cedo. Eu escrevia alguma coisinha, mas eu fazia alguns desenhos, algum coraçãozinho, e na minha casa tinha um pé de rosa e eu pegava a rosa lá para poder dar à menina. Eu ganhei 2 vezes prêmio de redação. Eu escrevi um livro chamado Restaurante Garfo de Ouro, onde eu contava a história que eu seria cozinheiro, que eu iria fazer gastronomia. E eu contei essa história até os 9 anos de idade, que era verdade. E ganhei também um prêmio por produção de texto no livro O Menino de Ouro. Era uma historinha que eu contava no Egito, que foi encontrado um menino dentro de uma tumba e era uma estátua de ouro. Eu nunca gostei de tirar fotos e obviamente tinha dificuldade com câmera em geral. Foi entrando agora para poder fazer algumas coisas, mostrar mais sobre os meus projetos, a minha empresa, os meus negócios que eu estou envolvido, que eu comecei a ficar mais à vontade com câmera e com fotografia. Mas como que esse processo ocorreu? Porque não foi de dia para noite. Como é que você conseguiu extrair essa timidez? Eu comecei a entender que fazia parte do processo e fui estudando alguns gatilhos. Então, por exemplo, para sorrir, eu aprendi uma dica que o sorriso parecer mais sincero, não ficar forçado com uma foto que precisa ser a capa desse vídeo, por exemplo. Você colocar a língua no céu da boca, o sorriso sai mais tranquilo. Então eu fui aprendendo essas coisas e a ferramenta para mim, as técnicas, ela acaba sendo importante para que eu possa me sentir confiante de executar. Então fui agregando essas coisas e consegui desbloquear essa fase em mim. Lá pelos meus 9 anos, eu cuidava de uma horta que existia do lado da Certa. Do lado da minha casa, onde que hoje fica o prédio da Certa Soluções. Então ali foi o meu primeiro empreendimento e até hoje eu estou lá empreendendo no mesmo local. Então você já lidou com a terra, então? Já sim, meu pai sempre gostou muito de plantar, de cuidar das coisas. Meu pai montou a horta e me deixava com responsabilidades para cuidar dela. Como ela começou a produzir mais, eu levava no carrinho de mão as verduras, minha mãe ajudava fazendo a amarração, deixando os molhos de couve, de cebolinha, tudo bonitinho, e eu vendia na vizinhança, e esse dinheiro podia ficar para mim. Aí, com o carrinho de mão vazio, eu voltava, e aí é mais um caso sobre mim, eu juntava ferro velho. Meu pai levava no sábado para poder vender, tudo com um objetivo. Eu queria aprender a tocar violão, então eu precisava de juntar esse dinheiro para comprar as revistinhas para poder aprender.
Então foi seu primeiro, de certa forma, seu primeiro empreendimento e tal. Sim, foi a primeira vez que eu empreendi. E eu tive uma dificuldade, né? No caso de tocar violão, eu sou canhoto. Só que as revistinhas que a gente encontrava aqui em Ubá eram tudo para destro. Então eu tive que aprender a tocar violão com a mão oposta por falta de recurso. Na época, a gente fala hoje a gente tem sites aí cheios de tutoriais, YouTube e tudo mais. Apesar de eu ser novo, eu vivi a época que eu não tinha computador nessa época, eu não tinha internet, principalmente banda larga. A gente começou usando internet de escada, que você tinha que esperar o sábado à tarde para começar a pagar um pulso só. E aí eu acabei aprendendo da forma que tinha disponível na época. A venda do Ferro Verde acabou me motivando a fazer mais um fato curioso. Junto com as crianças, meus vizinhos ali do bairro e até mesmo meu irmão, nós montamos uma associação da rua, não era de moradores, e a gente convenceu as pessoas a fazer coleta seletiva, separar os lixos para que a gente diminuísse o impacto. E talvez por isso eu fiquei tão apegado a Adubá, onde que hoje eu estou como presidente. E a gente atua nessa situação também da parte de coleta seletiva. Cara, interessante você falar isso. Então, esse aspecto da liderança, do liderar, do chamar para novas ações, você já tinha isso em você desde mais novo, né? Eu sempre busquei me envolver e acabava tomando frente das coisas porque eu me entrego muito às situações. Então eu entendo, procuro conhecer mais e acabo envolvendo muito e acabo liderando. Mas era em conjunto e era legal porque eram as mesmas pessoas que brincavam e também estavam fazendo coisas sérias, né? A gente já tinha uma mentalidade muito legal. Eu fazia chup-chup para vender, os mesmos vizinhos da rua. Eu entreguei catálogo de telefone, o catálogo ficava disponível na banca e o pessoal da banca precisava de entregadores. Então eu já entreguei o bairro Eldorado inteiro, entreguei a Beira-Rio dos dois lados, entreguei a Rua Santa Cruz, entreguei o bairro Santa Cruz de Uderminas todo, subi com a minha bicicleta, com a caixa de supermercado atrás, empurrando a bicicleta, com aquele monte de catálogo de telefone. Hoje em dia a gente tem tudo a uma pesquisa no Google, né, os telefones que a gente precisa. Mas antigamente a gente tinha aqueles catálogos grossões para poder pesquisar o número que a gente precisava de falar. No tempo que usava o telefone fixo, né? Exatamente, no tempo que as pessoas precisavam de estar em casa para conseguir falar no telefone com alguém. Eu participei da banda de música Sagrado Coração de Jesus, que fica atrás do Colégio Levin, e eu tocava clarinete. Eu entrei lá para aprender a tocar saxofone, só que eles precisavam de um clarinetista, eu acabei ficando com o instrumento e cheguei a viajar. A gente já fez competição de banda, viajei para o sul de Minas, a gente já ficou um tempo fora, inclusive foi as minhas primeiras viagens, que acaba que eu viajei muito pouco. Meu pai teve carro, eu já estava mais velho, e a gente nunca foi uma família de viajar. Então eu acabei tendo essa oportunidade visitando as cidades da nossa região aqui com a banda. E eu tocava na banda, participando de campeonatos, de demonstrações, e foi muito legal na minha vida. Isso mudou na sua vida, essa saída dentro do seu bairro, né? Pelo que você já contou até agora, você estava muito ali no Eldorado, naquela região ali. O que isso abriu para você, enquanto o Rafael, enquanto um empreendedor, ser humano? O que acontece? Na hora que eu vejo, comecei a ver outros lugares, comecei a me interessar pela possibilidade de viajar. Eu fiquei em hotel, então eu acho que eu criei alguns gostos em relação às coisas que eu faço hoje. E por conta disso, eu comecei a dar mais valor à arte. Então eu gosto de tudo relacionado à arte, apoio as coisas que eu vejo. Ainda no gancho da parte do violão e da música, né? Para complementar a história, eu acabei lembrando, eu também fui professor de violão. Apesar de eu aprender sozinho, utilizando revistinha, eu acabei arrumando alguns alunos. Então eu tive aí uns 10 alunos e tem alunos que até hoje tocam e tocam muito bem, muito provavelmente melhor que eu. Eu não tenho físico de atleta, mas eu joguei futebol no Industrial. Eu não disputei nenhum campeonato, mas eu sempre gostei muito da parte de educação física. A gente treinava bem pesado lá. O Osório era um técnico muito bom. Mas qual posição você jogava? E eu era meio direito. Eu sempre gostei muito de correr. Eu corria campo todo, e meio direita é um cara que arma a jogada, né? Então eu sempre joguei nessa posição e sempre gostei muito de correr.
quando eu comecei a ficar menos ruim, porque eu nunca fui bom, eu acabei... Fazer uns golzinhos? Falei, por incrível que pareça, no dia que eu já tinha falado com meu pai que eu ia parar de jogar, meu pai ia ver o treino todo sábado, foi o dia que eu joguei melhor, sabe? Eu cheguei a fazer inclusive um gol, e falei com ele, acho que vai dar pra gente conciliar o treino, não querendo desistir, né? E aí acabou que eu tomei uma bolada no peito, e eu tinha um problema de saúde, essa bolada no peito me fez desacordar no campo. Aí já voltei depois do segundo tempo, terminei o jogo, mas eu não quis mais não, senão eu vou parar de treinar mesmo, até porque foi quando eu comecei a trabalhar, mas isso vai ficar pra história na frente. Um pouco antes disso, né, para introduzir minha vida na parte da informática, meu pai aos 9 anos, eu já contei por aqui no Instagram, nas redes sociais, meu pai, quando eu tinha 9 anos, ele comprou o primeiro computador lá de casa. Era um computadorzinho velho, toda a vida, bem fraquinho, mas ele comprou porque ele estava fazendo os cursos. E eu fiquei muito interessado no computador, tanto que no primeiro dia eu já estraguei ele. Jogando, joguinho. Qual o joguinho? Sabe quantidade? Eu jogava o Super Mario. É um Super Mario até diferente, eu nunca mais encontrei esse jogo. Eu lembro o dia que eu estraguei esse computador, porque era aniversário de uma vizinha minha. E eu lembro que a gente estava jogando até antes. E quem tem irmão sabe que você tem que dividir tudo, até o horário para poder ficar no videogame ou no computador. Então, eu já estava na minha vez, o Guilherme, meu irmão, já tinha jogado. E na minha vez, eu não sei o que eu arrumei, o computador travou. Por conta disso, meu pai chamou um técnico para arrumar. Quando eu vi o técnico arrumando, eu desisti da gastronomia, porque eu falava que eu ia ter um restaurante, que eu ia cursar gastronomia, inclusive, e me apaixonei pela informática. Eu não comemoro meu aniversário, dos 14 anos de idade até os 26, eu não comemorei meu aniversário. Aí com 26 anos, eu fiz uma festinha e depois disso também não comemorei. Mas por que esse hábito? Assim, aconteceu um caso quando eu tinha 14 anos que acabou me desanimando de comemorações e desde então eu não tenho comemorado o meu aniversário. Só que quem me conhece sabe que eu sou um cara muito festeiro. Eu gosto de uma festa, eu gosto de estar servindo as pessoas, de estar com envolvimento, aquele calor ali de conversa, de bate-papo, de alegria. Isso me motiva muito. Então eu gosto de estar junto, mas o aniversário eu acabo não comemorando. Quando eu fiz 13 anos, eu já tinha feito alguns cursos de informática, porque meu pai acabou, enchi bastante a paciência dele, ele me matriculou e eu comecei a atender a vizinhança prestando alguns serviços de informática. Volta dos 15, 16 anos mais ou menos, eu arrumei um emprego em informática com o cara que arrumou meu computador quando eu tinha 9 anos. E isso foi muito importante para mim, porque foi meu primeiro emprego e eu realmente estava ganhando dinheiro, que era certo, todo mês caía aquele dinheirinho ali. Eu fiz tiro de guerra, fiquei praticamente por conta da parte de informática na época que eu fiz o tiro de guerra lá, porque a gente precisava de organizar algumas coisas. Então organizei a parte para ter uma festa de formatura no final do ano, que era algo que não tinha nas edições. Peraí, você organizou a parte deles lá todo dia de... Tudo de TI, parte de câmera, parte de impressora, que eles tinham muita dificuldade lá. Então montei toda a rede, coloquei os computadores comunicando dentro da rede para as pastas serem acessadas de todos os lugares. Arrumei as câmeras do lugar, coloquei a impressora funcionando, cuidava do financeiro, porque a gente juntava dinheiro para fazer a festa do final do ano e conseguimos fazer a festa. Bacana. Eu fiz a faculdade de Ciência da Computação até o 7º período. Muita gente acha que eu cheguei a formar, mas eu não formei. Não fiz até o 7º, mas eu devo algumas matérias para trás. Mas eu acabei abrindo a Certa em 2013 e esse é mais um fato sobre mim. Em 2013 também, além de ter aberto a Certa, eu tirei uma certificação internacional em Linux. Hoje a certificação está até vencida, porque uma certificação tem que ser renovada de 5 anos, mas na época foi essencial. E nessa época eu aprendi a estudar de verdade para aprender. Porque a prova é muito difícil, na verdade são 2 provas para a gente obter a certificação e essa prova me ensinou de verdade a estudar. Em 2014 eu já estava na rotina ali de ser um dono de empresa e eu queria me tornar verdadeiramente um empreendedor, ter uma visão mais empreendedora. Quantos anos em 2014? Em 2014 eu tinha 23. 23 para 24 anos.
muito jovem. E eu fiz o Empretec em 2014. Além de ter feito, eu costumava até brincar que eu sou rato de curso do Sebrae. Tudo que tinha no Sebrae de curso que pudesse me dar uma visão melhor administrativa, empreendedora, eu fazia. E o Empretec, que é um treinamento da ONU que é feito no Brasil pelo Sebrae, ele é um divisor de águas, é um clichê de quando você escuta alguém que fez falar, mas ele é um divisor de águas na vida de todo empreendedor mesmo. Em 2015, eu andei de avião pela primeira vez e, por conta de estudar, eu tinha comprado um curso de marketing digital e eu fui para São Paulo para poder participar da parte ao vivo do treinamento. E foi também transformador e por isso o meu interesse em conhecer mais sobre marketing e continuar estudando sobre. Em 2016 eu comprei minha casa. Em 2017 Só para lembrar, quem tá vendo você, em 2016 você tinha quantos anos? Em 2016 eu tinha 25 para 26 anos. E você estava comprando já a sua casa? Já estava comprando minha casa. O que isso significou para você? Foi muito importante porque em 2013 eu tinha comprado um terreno. Eu troquei esse terreno dei como entrada nessa casa própria. Financiei pela Caixa, assim como todo mundo, foi pela minha casa, minha vida. Mas me deu uma garantia de que eu estava no caminho, de ter uma conquista tão significativa, de eu já, eu sabendo que eu iria casar, né, no futuro, eu já estava sabendo que eu entraria na minha casa para poder resolver, então isso foi muito importante. Inclusive eu consegui na época fazer um bom negócio, tive um dinheiro até para fazer uma reforma. E aí em 2017, depois de ter comprado a casa e ter arrumado ela do jeito que a gente queria, eu me casei. Em 2018 que eu fui comprar o meu primeiro carro. Até então, até 2011 eu andava só de Monark, de bicicleta. Comprei minha moto e depois eu comprei o meu carro. Em 2018 eu comprei um Fiestinha 2009. Era um carro muito bom e me serviu muito por muito tempo. E que me possibilitou fazer viagens, né? Porque eu fui conhecer praia quando eu casei em 2017. Então eu conheci praia depois dos 22, 23 anos de idade, quase 25, né, anos de idade. Então, fala pra galera aí, como é que chama sua esposa, quando você conheceu ela? Eu conheci a Nayana em 2007. A gente chegou a ficar, mas a gente começou a namorar mesmo em janeiro de 2010. Então a gente já tá juntos há 11 anos e uns quebradinhos. Em 2019, eu tive uma jornada muito grande de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Participei também de um treinamento ao vivo em BH, que foi mais um divisor de águas na minha vida. E praticamente quando eu voltei de BH, passou um mês mais ou menos, eu quebrei o pé. E fiquei parado, foi duro, mas eu acho que tudo tem um significado. E na época eu acho que eu quebrei o pé porque eu precisava de estar realmente parado para poder pensar. Eu não podia estar em movimento para pensar no que eu precisava, não. Então, foi um ano muito transformador na minha vida. Em 2020, eu tive a maior certeza da minha vida que eu era resiliente. Eu tinha acabado de contratar no final do ano novos funcionários, praticamente eu tinha dobrado a equipe. E a gente virou o ano, eu fiz um empréstimo para poder aumentar o tipo de prestação de serviço, mais serviços lá na certa. E veio 2 enchentes aqui em Ubá e uma pandemia que nós todos estamos vivendo. Então isso foi muito pesado e nas 2 enchentes que nós tivemos em 2020, eu coloquei a empresa à disposição e a gente chegou a recuperar R$73 mil em equipamentos que seriam às vezes descartados, deixados de lado para esses clientes, e as pessoas, muitas delas não tiveram que gastar nem R$1. Um ou outro que teve que comprar algum equipamento, e eu deixei claro que não precisava nem ser comigo, teve gente que não comprou comigo, mas as pessoas resolveram dessa forma. Então assim, foi muito transformador, porque eu me coloquei à disposição e eu achei que eu não ia aguentar na hora que veio o volume todo que veio. E no final, eu com a minha equipe, eu tive a ajuda até de outras pessoas de fora que sensibilizaram e vieram também ajudar a gente a fazer a limpeza. Isso tudo no meio de uma pandemia, né? Como é que fica na sua cabeça no momento que a sua empresa está se expandindo, veio a pandemia, as pessoas com medo? Como é que você se reinventou? Como é que você trabalhou
a sua cabeça para enfrentar tudo isso? De primeiro momento, a coisa mais sensata que eu tinha que fazer era me colocar à disposição dos clientes que eu tinha para a gente conseguir fazer com que esses clientes fossem para casa, trabalhar home office de uma forma que fosse segura e mais rápida possível. Então, ano passado, nós fizemos muito serviço de graça. Isso é uma realidade. Porque eu não achava que eu tinha que, naquele momento, cobrar algo de alguém que também estava passando por dificuldade. Eu tinha que promover uma maneira da pessoa conseguir trabalhar de casa de uma forma mais tranquila. Então isso foi bem transformador e bem desafiador. A gente manteve a estrutura da empresa, perdemos alguns contratos, o faturamento caiu e eu acredito que isso é para todo mundo. Mas uma das coisas mais importantes é que a gente não chegou a dispensar ninguém. A gente conseguiu manter a equipe toda durante toda a pandemia e até agora, inclusive. E houve até contratação dentro da pandemia e agora também, ainda não saímos dela, a gente conseguiu ter bastante êxito nessas questões. A solidariedade, você já falou aí, o bar passou por um dos períodos mais difíceis, né, com as enchentes. E você abriu dois campos, porque você foi solidário na parte das enchentes e também, como você já citou, na parte da parte da pandemia, ajudando essas pessoas no trabalho remoto. Tirando a parte financeira, o que isso trouxe para você, para o Rafael, em poder ajudar essas pessoas? Eu acredito que aflorou mais o lado humano, das causas humanas, sabe? O olhar pelo outro. Eu já falei aqui sobre empatia nos vídeos anteriores, mas a questão toda é você conseguir entender as demandas e necessidades das pessoas. E o que eu vejo muito forte mesmo, né, nessas questões é que quanto mais você doa do seu tempo, da sua atenção, mais você recebe. O problema das pessoas é que elas querem receber de volta de quem ela está dando. E às vezes aquela pessoa ela vai ser grata, mas ela não tem que retribuir para você diretamente. Ela pode retribuir para frente. E existe até um filme antigo que chama Corrente do Bem, e é exatamente assim que eu levo a minha vida. Show, cara. E para finalizar, agora em 2021, eu tô todo dia trazendo algum conteúdo aqui no Instagram, no YouTube, para poder trazer para vocês um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre rotina, sobre organização. E hoje trouxe os 30 fatos sobre mim, porque hoje é meu aniversário e estou fazendo 30 anos. Deixe seu comentário, me dê os parabéns, por favor, tá? Eu quero o parabéns de todo mundo aqui embaixo, não sei se vocês assistiram tudo, mas foi feito de coração e eu queria que vocês conhecessem um pouco mais sobre mim. Valeu e até mais. Oi, gente, já se despediu, mas eu vou perguntar. 30 anos de Rafael, se você pudesse resumir em uma palavra, o que você falaria pra gente? Seria hard work, traduzindo trabalho duro. Não é uma palavra só, mas eu acho que não existe trabalho sem ser duro. Então para mim era para ser só uma palavra. Trabalhei muito nessa vida, mas pretendo trabalhar ainda mais porque a gente constrói muito dessa forma. Show, agora a gente pode encerrar o vídeo. Beleza, valeu gente, até mais.